Continuando nossa correção, na 8ª questão, ele pede para você descobrir quantos números entre 1000 e 8000 podemos formar usando apenas os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 e sem repeti-los, né? Detalhes, sem repeti-los. E aí, nós vamos analisar o seguinte. Se o número, ele tem 4 algarismos, e são números entre 1000 e 8000, então, a gente vai analisar o seguinte. Olha os números que tem para a escolha. 1, 3, 5, 7 e 9. Se entre 1000 e 8000, eu já sei que não pode começar com 9, né? Pode ter 9 em qualquer lugar aqui, menos no início. Porque senão não vai ser mais 8000, vai ser 9000, né? E alguma coisa. Então, na minha primeira posição, eu tenho essas 4 opções aqui, ó. 1, 3, 5 ou 7. Então, tenho 4 opções. Já que na segunda posição, pode ser qualquer um deles, né? Qualquer um. Excluindo, claro, o que eu já coloquei aqui. Porque como ele frisou aqui, ó, não pode repetir os algarismos. Então, dos 5, eu coloquei um aqui, então vai restar quantos? Quantos para mim escolher? 4. Na minha terceira posição, eu tenho que ver que eu já escolhi 2, então aqui só resta 3. E por fim, só resta 2, né? Aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 2, 96 números, né? Números de algarismos diferentes entre 1000 e 8000, certo? Continuando, agora vamos para a nossa 9ª questão. Na nossa 9ª questão, ele disse aí que tem a seleção para certo concurso, ela é feita por uma prova com 6 questões, como está distribuída aí, né, nesse gabarito. Para cada questão tem 3 opções de resposta. Os candidatos marcam as 6 respostas em um cartão, igual a esse da figura, né? E ele pede para calcular de quantas maneiras diferentes esse cartão pode ser preenchido. Então, muito simples essa daí, ó. Se para cada resposta são 3 opções, ele pode escolher para a primeira A, B ou C, para a segunda A, B ou C, terceira, quarta, quinta e sexta a mesma coisa. Então, ó, são 6 questões, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3 possibilidades para a minha primeira, 3 para a segunda, 3 para a terceira, 3 para a quarta, 3 para a quinta e 3 para a sexta. E aí, só a gente multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. E vezes 3, o resultado é 729 maneiras. Tá? Na questão 9. Questão 10. Nós temos aí o seguinte. Um técnico de atletismo deve escolher de um grupo de 7 corredores 2 times de 4 atletas, cada um, para as corridas de revezamento, 4 por 100 e 4 por 200. Então, ó, eu tenho 7 corredores, certo? Desses 7 corredores, eu vou formar 2 times. Lembrando que esses 2 times vão ter 4 atletas.
Aí você pode até pensar, mas se só tem 7, como é que vai dividir 2 times de 4, né? Que vai dar 8. Aí vocês vão ver isso no decorrer das respostas, porque esses jogadores podem ser, né, repetidos. Continuando. Todos os 7 atletas podem correr em qualquer um dos revezamentos, tá vendo aí? Se o melhor corredor deve ser o último nas 2 corridas, de quantas maneiras distintas o técnico pode formar os times, sendo que os outros 6 corredores devem participar de apenas uma equipe e cada ordem será contada como um time diferente. Então, vamos pensar o seguinte. Na minha primeira equipe, né, com 4 atletas. Então, dos 7 corredores, ele vai tirar um, né, que é dito como o melhor corredor, ele vai estar por último. Essa uma possibilidade aqui é o melhor corredor, porque ele vai estar nas 2 equipes, tá? Então, esse um aqui, ele é o melhor, tá? Então, ele vai estar aqui. Dos 7, eu tirei o melhor, então sobrou 6. Na minha primeira equipe, eu vou ter aqui, para me colocar nessa posição, 6 jogadores, né? 6 corredores, quer dizer. Aqui, dos 6, eu já escolhi um para cá. Aqui eu vou ter 5 para me escolher. E aqui eu vou ter 4, né? E esse é o que já está na última posição, como ele falou. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1, né? Que é o que tá aqui, o melhor. Então, aqui eu vou ter 120, né? 120 maneiras de distribuir esses jogadores, tá? Vamos lá para a segunda equipe. Na minha segunda equipe, aquele melhor jogador, ele vem para cá de novo, né? Ele vai correr nas 2 equipes. Então, o melhor vai estar aqui, né? E aí, eu vou pensar o seguinte, na minha primeira equipe, eu não escolhi 3 jogadores, né? Os 3, dentre essas possibilidades aqui, estão aqui formados. E aí, só restou 3 jogadores para me colocar nessa segunda equipe. Então, os 3 corredores que sobraram, dos 3 que eu já coloquei nessa equipe, na minha primeira posição aqui, eu vou ter 3 possibilidades de escolha, né? Aí, eu já coloquei um nessa posição, só vai restar 2 para me escolher para cá. E aqui só vai restar 1, né? Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6 novamente. Então, o resultado aqui eu vou ter 6 maneiras. Como são 2 equipes, né? O que é que nós vamos fazer? 120 na primeira, 120 maneiras, 6 na segunda, 120 vezes 6, 720 maneiras para distribuir esses corredores nessas 2 equipes. Tá aí resolvido.